Fala, gente, professor Irã aqui na área para o nosso último vídeo da nossa disciplina de Química Nuclear. Primeiramente, queria falar para vocês que foi para quem chegou aqui nesse último vídeo, está assistindo esse último vídeo, falar que foi um prazer ter trabalhado com vocês aí nessa disciplina. Espero ter contribuído pelo menos um pouquinho com a formação de vocês, agregado alguma coisa aí de Química Nuclear, tá? Espero que fique alguma coisa aí dessa disciplina na cabeça de vocês, beleza? E que seja importante na formação de vocês no contexto geral, tá? A gente sabe que é uma disciplina diferente, a disciplina letiva é uma disciplina diferente, mas com carga horária baixa e com uma disciplina muito densa em relação a conteúdos, né? Muito conteúdo para uma carga horária baixa e ainda se tornou difícil, porque apesar de ser uma carga horária baixa, a gente tem que nosso ensino remoto, ele nos obriga a condensar muitas coisas e digamos, a sintetizar muita coisa. Então, a nossa disciplina é óbvio que ela merecia um pouco mais de carga horária, de mais tempo, para a gente poder ver mais coisas interessantes, porque a disciplina é realmente muito, muito interessante. Ela foge um pouco da química tradicional, né, já que a gente trabalha aqui basicamente com núcleo atômico. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu ver pelo menos os pilares importantes, que foi a parte de fundamento, a de energia nuclear, de estabilidade, um pouco de cinética, estamos vendo aqui um pouquinho de aplicação, a parte das reações nucleares. Então, de certa forma, a gente conseguiu abordar alguns aspectos interessantes, né? A gente não vai conseguir abordar tudo, né? Obviamente, não vai conseguir abraçar o mundo, porque essa teria que ser uma disciplina aí de 90 horas para poder ver tudo com calma. Mas o mais importante é que vocês puderam ter contato com algumas coisas de química nuclear, puderam aprender algumas ferramentas, algumas denominações, algumas aplicações, e eu acho que isso está de bom proveito. Eu acho que isso, de certa forma, a gente conseguiu alcançar o objetivo, que foi dar noções mais ou menos de química nuclear para vocês. Eu aconselho para quem se interessou, pode continuar os estudos, se aprofundar, procurar material, tem livro, tem muita coisa na internet, continuar, sempre que tiver um tempo livre, eu sei que tem outras disciplinas, mas sempre que tiver um tempo livre, procura tentar aprofundar aí, porque ainda tem muita coisa importante dentro da química nuclear, tá? E é uma disciplina que tem bastante campo de investigação para quem quiser ser pesquisador, né? A gente não tem muitos cientistas de química nuclear, na verdade tem mais de física nuclear, mas até isso é meio escasso aqui no Brasil, então é um campo bastante aberto para investigação, tá? Então a minha mensagem inicial era essa. E na aula de hoje, nessa última aula, eu vou trazer para vocês um exemplo de cálculo que são realizados na datação do carbono 14, utilizando o carbono 14 como ferramenta para datação de artefatos históricos. Eu estou postando junto com essa minha resolução aqui um vídeo no YouTube com uma aula bem simples de datação, tá? Eu não gravei, eu achei uma aula de professor meio engraçado, meio estilo ensino médio, assim, mas ele consegue abordar de maneira bem simplificada e bem didática essa parte de datação de carbono 14. Eu coloquei essa aula para vocês. E aqui na minha aula eu vou resolver uma aplicação prática de datação de carbono 14, tá? Para a gente fechar a nossa última aplicação. E aí tem a lista de exercício aí para vocês finalizarem até sexta-feira e a gente dá encerramento formal à nossa disciplina aí, tá, gente? Então vamos lá, para a nossa questãozinha aqui, ó. Datação com base no decaimento radioativo. Fala assim, ó, para testar o conceito de datação com carbono 14, dois cientistas usaram essa técnica para analisar amostras de madeira de acácia e cipreste, cujas idades já eram conhecidas. A madeira aí fornece aí no entre parênteses que ele dá umas curiosidades, né? Fala que a madeira de acácia é fornecida pelo Metropolitan Museum de Arte de Nova York, da era de Djoser, que foi inclusive um faraó egípcio. A outra madeira, ele também fala uma curiosidade que veio da tumba de outro faraó, né? E aí a questão fala assim, ó, a atividade média, né? A gente sabe que a desintegração radioativa, a velocidade de desintegração radioativa, ela é diretamente proporcional à atividade radioativa, né? E aí ele fala assim, ó, a atividade média, baseada em 5 determinações, foi de 7,04 por grama de carbono, desse material que eles encontraram. Eles encontraram uma atividade média igual a 7,04, tá? Desintegrações por minuto. Esse DPM aqui
esse DPM é desintegrações por minuto, beleza? Desintegrações por minuto. E aí a gente tem 7,04 desintegrações por minuto por grama de carbono. Aí ele fala assim, ó, suponha que a atividade do carbono 14, o A0, é 12,06 por grama de carbono. Aí ele pergunta assim, calcula a idade aproximada da rocha, tá? Vamos lá. Como que a gente vai calcular essas coisas aqui, gente? Primeira coisa, a meia-vida do carbono 14, ela é conhecida, tá? Então vai ser uma coisa que vocês, quando estiverem trabalhando, vocês vão mais ou menos ter que decorar esse número aqui ou ter conhecimento. Na verdade, tanto vocês resolverem questões, quando vocês estiverem trabalhando especificamente com isso, tanto vocês resolverem questões, vocês vão acabar fixando isso na cabeça. Que a meia-vida para o carbono 14 é 5.730 anos, tá? Ou seja, é pouco menos de 6 anos, tá? Então o que a gente vai fazer aqui nessa questão aqui, para calcular a idade da rocha? A gente vai usar a fórmula de meia-vida para calcular a constante, tá? A constante de desintegração radioativa para o carbono 14, né? Utilizando a fórmula da meia-vida. Logo em seguida, a gente vai usar a lei de velocidade integrada, que relaciona as atividades tanto inicial quanto a atividade no tempo t, com a constante de desintegração e com t. E aí, na verdade, o que a gente está procurando aqui é esse t, que é a atividade, que é a idade aproximada da rocha. Então, o tempo que a questão está procurando é esse tempo t. Tá? Então, a gente vai interpretar isso de outra maneira. É o seguinte, as datações, deixa eu explicar para não ficar muito confuso na cabeça de vocês. As datações, elas funcionam mais ou menos desse estilo, ó. Você tem lá aquela questão dos raios cósmicos atingindo a Terra, né? E aí ele vai fazer com que o nitrogênio sofra uma transmutação e fazer com que ocorra o aparecimento do carbono 14. Esse carbono 14 entra no nosso ciclo do carbono, digamos assim, na questão da cadeia alimentar, e ele vai estar depositado nos organismos vivos, tá? E aí quando o organismo vivo ele acaba morrendo, essa taxa de carbono 14, ela sai do equilíbrio e passa a diminuir com o tempo, tá? E aí o que os cientistas fazem? Eles sempre medem a taxa de carbono 14 de um organismo vivo, ou seja, aquele ciclo do carbono 14 está ativo, ele tem um valor meio que tabelado, tá? E aí ele vai medir a quantidade de carbono 14 que tem no organismo que já faleceu, tá? Que já morreu. E aí essa diferença nessas taxas, que são as atividades, que é a atividade radioativa, essa diferença na atividade radioativa vai me fazer chegar no T, beleza? No tempo que aquele ser vivo morreu, tá? Então é mais ou menos isso. Eu tenho uma taxa de carbono 14, que um ser vivo tem, tabelado, tá? E tem uma taxa de carbono 14 que vai diminuindo à medida que vai passando o tempo que esse organismo morreu. E aí eu vou lá, faço uma coleta desse material, vou medir a intensidade da radioatividade desse animal que já morreu, pode ser um fóssil, madeira, uma rocha, eu falei animal, mas pode ser qualquer ser que contém o carbono 14, eu vou medir. E aí eu comparo a diferença da atividade que um ser vivo tem com esse ser que já morreu. E aí essa diferença de atividade eu vou jogar aqui dentro do LN. E do outro lado eu vou ter o K e o T. Só que o K eu já tenho, eu consigo através da meia-vida do carbono 14. E o T? O T vai ser o que eu vou encontrar. E aí, professor, esse T significa o quê? Esse T significa uma medida de quando esse fóssil ou esse ser que tem carbono 14 morreu. Ele indica isso. Ou seja, indica o momento em que ele parou de ter a sua carga de carbono 14 máxima e foi para a carga de carbono 14 mínima. Tá, beleza, gente? Então vamos lá. Então, depois dessas informações, aqui nessa questão, vai ficar fácil de trabalharmos, tá? Porque, já falei para vocês, a gente tem o tempo de meia-vida do carbono, né? Com o tempo de meia-vida do carbono, eu consigo achar o K, tá? Então, o K vai ser igual ln de 2 dividido por tempo de meia-vida, né? Então, o K vai ser igual a 0,693 dividido por 5.730, que vai ser igual a 1,21 vezes 10 elevado a 4, anos a menos 1, beleza? Então, lembrando, por que virou essa unidade de tempo elevado a menos 1? Porque o tempo está aqui embaixo, ó. Aí, quando eu coloco
quando a unidade vai lá para cima, né, ela vai com sinal com expoente -1. Então esse aqui é a constante de desintegração radioativa para o meu carbono 14, tá? Logo em seguida, o que eu faço? Eu pego esse K que eu encontrei e vou jogar aqui dentro, ó, substituir lá na fórmula de lei de velocidade integrada, porque as atividades eu já tenho e o T é minha incógnita, é o que eu estou procurando, tá? E aí quando eu faço essa substituição aqui, gente, ó, vai ser o ln de 7,04, que é a desintegração após um tempo T, dividido por 12,6, que é a desintegração inicial, tá? Que é como se fosse a taxa de atividade de carbono 14 do ser vivo, né? Ele vivo ainda, a sua taxa meio que constante. E esse 7,04 é a taxa que foi encontrado na amostra percorrida em determinado X anos, que é o que eu vou achar aqui. E aí o K é o que eu acabei de encontrar, 1,21 vezes 10 elevado a 4, vezes T. Lembrando de novo, T é a minha incógnita. Quando eu tiro o ln do lado esquerdo e jogo esse menos 1,21 vezes 10 elevado a 4 para o lado esquerdo dividindo, já que ele está multiplicando T, vai passar para o outro lado dividindo. Eu vou achar T. E o T que eu vou encontrar aqui é 4,7 vezes 10 elevado a 3 anos. Tá? Então eu vou encontrar quase 5 anos aí, né? Para esse meu material radioativo. Então consigo datar a idade dele. Tá? Então os processos de datação radioativa, utilizando a técnica de carbono 14, elas são baseadas nessas ideias aqui, tá? Então eu estou postando esse vídeo aqui para vocês, tá? De resolução de uma questãozinha simples. As principais questões que envolvem a datação de carbono 14 são desse estilo. Compara as atividades, acha o T, e acha o K, inicialmente com o tempo de minha vida, e depois acha o T. Ou seja, a gente sempre está interessado mais na datação mesmo, no valor do T, tá? É óbvio que a datação com carbono 14 ela tem uma limitação. Ela geralmente funciona numa janela de tempo de até 50 mil anos. Tá? Até 50 mil anos. Acima disso, essa datação, a técnica de carbono 14 já não tem mais validade, por conta de várias interferências, tá? Por conta de várias interferências na amostra. Você não consegue mais determinar meio que a intensidade das amostras de carbono que estão lá dentro com uma determinada atividade. Você tem problema de interferência. Beleza? Então é uma técnica bastante interessante, muito massa, só que ele tem esse problema de limitação. Tá? Tem uma limitação técnica. Tá? Então ele tem uma escala de anos, tá? Na qual ela pode ser utilizada. Beleza? Passando disso, aí essas datações de carbono 14 já começam a ser bastante duvidosas. Tá? Então, mais uma vez, deixando para vocês aí um forte abraço. E aguardo aí as listas de exercícios de vocês. Qualquer dúvida que for surgindo aí durante a resolução durante essa semana, entre em contato comigo que a gente conversa, eu ajudo vocês. Mais uma vez falar que foi um prazer trabalhar com vocês aí nesse ciclo e até a próxima, gente. Valeu!